Minhas saudações a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo ao IEP pelo convite, pelo honroso convite. Agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa questão ambiental. Essa é a proposta que me foi feita. E para começarmos a nossa conversa, eu acho que vale a pena lembrarmos o planeta onde nós existimos, o planeta que nos abriga. Um planeta com um sistema que promove um equilíbrio perfeito, que promove todas as condições para a vida, né? Nós encontramos esse planeta com todos esses mecanismos. Então, se pararmos para pensar, temos aí massas de água na atmosfera que regulam a questão climática, né? Temos os corpos d'água, temos as florestas com toda a sua biodiversidade e essa biodiversidade sustentando o equilíbrio da vida. Temos os ciclos biogeoquímicos que trabalham na ciclagem de todos os elementos. E aí, com esses ciclos biogeoquímicos, nós temos o grande exemplo da reciclagem. A natureza nos ensina isso, né? Lavoisier já dizia: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é isso. A gente pode citar, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Ora ele está na atmosfera, ora ele está aqui na Terra. Por isso que se chama ciclo biogeoquímico, né? Da Terra para a vida. Se é um ciclo, já evoca essa imagem, alguma coisa cíclica, alguma coisa que retorna, que circula, né? Ciclo bio da vida, geo da Terra, biogeoquímico. Ora está na Terra, ora está na vida, e esse ciclo nunca termina, da atmosfera para a Terra, da Terra para a vida, e assim sucessivamente. Lembrando que os grandes responsáveis por toda essa circulação são os micro-organismos que estão no solo, os micro-organismos decompositores, eles que fazem esse trabalho fantástico, né, de sustentação, de reciclagem. Certa feita eu ouvi uma frase que me marcou e eu achei muito bonita. A frase dizia: o solo é a placenta do planeta. Olha que coisa linda, né? Evoca aquela coisa de mãe e filho, Gaia sustentando todos os seus filhos. É muito bonita essa imagem. Então, esse é o planeta que nos acolhe. E um planeta que foi formado há aproximadamente 5 bilhões de anos. E ao longo de todo esse tempo foi construindo, portanto, todos esses mecanismos, todos esses sistemas de equilíbrio. Aí, lá por 40 mil anos atrás, aproximadamente, surgem os bonitos aqui, surgem os homens, né? Nós somos os caçulinhas de toda essa formação. E começamos a nos organizar, passamos a viver em grupos, fomos fazendo descobertas, né? Duas conquistas foram importantes para a evolução, que foi o fogo e a linguagem. O fogo que permitiu conquistar ambientes novos, deu mais segurança, empoderou, né? A linguagem que permitiu a transmissão de conhecimentos de geração para geração. Então esse conhecimento foi sendo acumulado, criou-se uma cultura. E lá no início da nossa história nós vivíamos dessa forma, gregários, em pequenos grupos, 10, 20, e a natureza exercia uma influência muito maior sobre os homens do que a influência que os homens exerciam na natureza. Porém, com o passar do tempo, esse perfil foi sendo modificado. Lá atrás encontravam na natureza as próprias divindades, era sagrada, então existia todo esse respeito pela natureza. O que é divino, o que é sagrado para mim, eu respeito. Com o passar do tempo, o perfil modificou. E vamos passar rapidamente tudo isso, porque o nosso propósito não é tanto a questão histórica, antropológica, mas sim a nossa situação, né? Pois bem, na nossa história fomos transformando esse meio. Para que uma espécie tenha sucesso, ela
tem que passar por duas situações. Ou ela se adequa ao meio, ou ela transforma o meio e o adequa às suas necessidades. Com o acúmulo de conhecimentos, nós fomos aprendendo a fazer barragens, a fazer canais, e nós fomos transformando. O poder também foi tendo uma face um pouco diferente. E a economia chega, e longe de mim condenar a economia, não é esse o propósito, nem penso assim, mas chega e o homem acaba pensando antes na economia do que na própria ecologia. E algumas pessoas, de uma maneira muito equivocada, acabam por interpretar economia e ecologia como adversárias, quando na verdade não são. Se observarmos a etimologia da palavra, né, vamos buscar o radical. Economia, ecologia, vem de oikos, oikos é casa, ecologia, logia vem de estudo, de conhecimento, então o conhecimento da casa. Economia, nomia é gestão, é administração, então a gestão da casa. E aí eu faço uma pergunta básica: eu posso fazer a gestão ou a administração de alguma coisa que eu não conheço? Quem que tem que vir antes? Não se trata de ser este ou aquele o mais importante. Trata-se de meios eficientes para que se consigam bons resultados. Se você assume uma empresa, qual que é a primeira ação que você vai ter? Você não vai conhecer a empresa, você não vai buscar saber a infraestrutura, você não vai saber os processos, você não vai procurar conhecer a sua equipe, as diferentes funções que existem nessa empresa. Então, para você ser um bom administrador, você, antes de mais nada, precisa conhecer essa empresa. Ora, para eu fazer a economia, a gestão da casa, a gestão do planeta, eu preciso me aprofundar na ecologia, no conhecimento da casa, para que eu possa, assim, administrar tudo de uma maneira justa, de uma maneira fraterna, de uma maneira que ninguém passe necessidade. Vamos trazer para a nossa família. Se você é o pai, a mãe de uma família, tem seus filhos, você vai entender os recursos que existem dentro da sua casa, você vai saber a verba mensal, e aí a partir disso você vai planejar a vida da sua família ao longo de 30 dias, vamos pegar o exemplo aí mais tradicional. Uma empresa vai pensar assim também, e quando nós pensamos na vertente ecológica, nós também temos que pensar isso. Os recursos naturais representam o início de todo o processo. Sem os recursos naturais, eu não posso ter a tão sonhada e falada sustentabilidade. Então, esse é o nosso desafio, né? Administrar, gerir este planeta de forma sustentável e assim garantirmos a qualidade de vida nossa, da nossa geração e das gerações futuras. Porém, será que é exatamente assim que está acontecendo? Estamos sendo bons gestores do planeta? Estamos conseguindo aliar as coisas? Não é tão difícil de identificarmos alguns pontos que são consequências dessa questão. Eu falo que antes de ser uma questão ambiental, é uma questão civilizacional. Por que eu digo isso? Porque é uma questão da civilização, da nossa cultura. Nós acabamos explorando os recursos naturais até a sua exaustão, e isso não é inteligente da nossa parte. Às vezes também existe essa exploração com o próprio homem, né? Que dirá das reservas. Então não é uma relação saudável. Claro que eu estou generalizando, né? Existem hoje excelentes exemplos de como trabalhar com sustentabilidade. Isso é bem bacana frisar, né? Ou seja, existem caminhos para um progresso, um crescimento sustentável. Mas o que a nossa prática nos trouxe até hoje não foi bem isso. Então, se olharmos, vamos encontrar áreas desmatadas, o que é uma tristeza de ver, né? Eu falo que o desmatamento é o pai dos problemas ambientais, porque a partir do desmatamento você pode ter um processo de erosão, você pode ter um processo de assoreamento,
Então, veja, o que nós já perdemos de mananciais d'água, sendo a água um dos recursos primordiais para a vida. Podemos ter áreas de desertificação. Agora pensem comigo, a população aumenta a cada dia, nasce mais gente do que morre. Nós vamos precisar de mais alimentos. Se eu preciso de mais alimentos, eu preciso de mais áreas agricultáveis. Alguns dirão, a tecnologia está aí para garantir, mas não é bem assim, né? Mesmo com a tecnologia, eu preciso da terra, grandes áreas aí. Se eu perco terra para desertificação, eu tenho uma redução de produção alimentar, isso é óbvio. Então veja como os impactos, eles caminham, né, por uma linha de ação. E quando eu falo de biodiversidade, também é uma questão seríssima. Eu preciso compreender a importância de todas essas espécies. Caso contrário, nós vamos ficar aí com intervalos importantes que podem trazer consequências sérias. Vou citar um exemplo, né, desses desequilíbrios. Recentemente nós tivemos aí, agora no mês de junho, uma nuvem gigante de gafanhotos que assustou a todos, né? E essa nuvem se deslocava e de uma forma muito voraz, acabando com culturas, e realmente é um problema muito sério. E o que é isso? Nada mais é do que um desequilíbrio ecológico. Quando eu uso, por exemplo, os agrotóxicos, que têm um largo espectro que vai matar tudo, eu acabo também comprometendo a existência dos predadores, dos controladores biológicos, né? Esse controlador biológico vai controlar diversas populações. Na ausência de um controlador biológico, em condições climáticas favoráveis, com oferta alimentar, a tendência de qualquer população é se reproduzir e aumentar imensamente. A questão do gafanhoto teve até também uma vertente climática. Essa espécie, ela procura ambientes normalmente quentes e secos. E este ano, pelo que indicam os registros, me parece que não esfriou como deveria esfriar no período mais na região sul de nosso continente aqui. E isso favoreceu o deslocamento desses gafanhotos. Agora pensem nos impactos, no nível dos impactos. Às vezes nós falamos, a questão ambiental não me diz respeito, mas está intimamente relacionada. Pense no impacto. Uma nuvem de gafanhoto, como aquela que nós vimos, traz milhares de gafanhotos. Os pesquisadores disseram que 1 quilômetro quadrado de nuvem pode ter 40 milhões de gafanhotos. A nuvem que estava se deslocando tinha 10 quilômetros quadrados, portanto, uma média de 400 milhões de gafanhotos. 40 milhões de gafanhotos, 1 quilômetro quadrado dessa nuvem, consome o equivalente ao que come 2.000 vacas em um dia. Então percebam o impacto que pode vir com uma extensão dessa, com esses insetos que são extremamente vorazes, né? Eles simplesmente se aproveitaram de uma situação favorável a eles e partiram para conquistar outras áreas e também para a reprodução. Isso fez com que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, decretassem estado de emergência fitossanitária. Tiveram que ficar de sobreaviso com toda essa situação, porque realmente poderia chegar nesses estados e provocar aí um estrago bastante grande. Parece que mobilizaram mais de 400 aviões e tal. Então, são verbas que poderiam estar sendo ocupadas e destinadas para outras fontes, para outros propósitos, outros trabalhos, né? E aí eu acho que é legal lembrar também que cada fêmea de gafanhoto vai botar aí de 80 a 120 ovos. Então pense, controlou-se essa primeira nuvem, não está seguro, de repente pode até vir uma segunda nuvem, não sabemos. Então nós sofremos os impactos de todas as ações que nós mesmos praticamos.
é uma coisa extremamente complicada e nós precisamos parar para pensar nisso. Bom, estou colocando uma situação de problema, mas o que fazer? Eu particularmente defendo a ideia de que existam dois pilares básicos para que possamos repensar um pouco essa questão da nossa prática ambiental, da educação ambiental. O primeiro pilar é político. Nós precisamos ter uma legislação muito clara, uma legislação firme, com vigilância, sim, de forma a garantir a continuidade dos ecossistemas, né? Nós precisamos considerar os ecossistemas nos momentos do planejamento e nós precisamos oferecer aos ecossistemas a segurança para que possa continuar promovendo o equilíbrio e, consequentemente, a vida de todos os seres, inclusive a nossa. Portanto, que tenhamos leis claras e que essas leis sejam aplicadas. Com tristeza, vimos agora, nesses últimos tempos, um nível de incêndios florestais sem precedentes. Muito triste. Com tristeza, vimos uma gama de agrotóxicos que estavam proibidos serem liberados. Lembrando, um agrotóxico não mata só a população que ele quer controlar ou pensa em controlar. Ele vai dizimar praticamente muitas outras espécies. Então, nós precisamos ter uma ação política, uma atuação nesse nível para que possa pensar um país ou o próprio globo como um todo. A segunda vertente, e é uma vertente que é extremamente importante, que eu sou apaixonado por ela, é a vertente educacional. Nós precisamos trabalhar nessa área educacional com a formação, né? Eu costumo dizer que não se trata mais de vamos promover a conscientização ambiental. Conscientes todos nós já somos. Nós sabemos dos problemas que existem, nós sabemos dos impactos e das consequências. Então nós somos conscientes. Nós precisamos trabalhar para que se desperte uma sensibilização e se forme uma sensibilização para a questão ambiental. Como eu disse lá atrás, antes uma questão civilizacional. Então nós precisamos atuar aí. E como conseguir essa sensibilização? Esse é um ponto. A educação pode acontecer pelo caminho formal, dentro das escolas, e vale lembrar que a educação ambiental, ela perpassa por todas as disciplinas, não tem que existir uma disciplina de educação ambiental, caso contrário, via de regra, acaba sendo um repeteco de biologia ou de ciências. Nós não queremos isso. A educação ambiental passa pela geografia, passa pela história, passa pela matemática, passa pelo português, passa por todos os componentes curriculares. Nós precisamos discutir, trazer para os nossos componentes essa questão ambiental, né, de forma a sensibilizar nossos alunos. E também passa pela educação não formal. E essa é linda, é essencial. É aquela educação que vai acontecer no dia a dia, é aquela educação que surge a partir do contato e relação com os pais, com os avós. Essa relação com o avô é linda, o avô tem muito o que contar, né? Tem muita experiência. Nós precisamos despertar isso nos nossos filhos, promover essa proximidade e também promover a proximidade de nossos filhos com o meio ambiente. O que eu respeito? Não o que eu temo. O que eu respeito? Eu respeito aquilo que eu amo. E o que eu amo? Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, não tem como amar, não é verdade? Aí eu pergunto, como estamos vivendo? Como nossos filhos estão sendo criados? Como eles estão crescendo? Em relação íntima com a natureza, com o meio ambiente, nós estamos apresentando a natureza aos nossos filhos? Eles estão conhecendo a natureza de forma que possam amá-la e respeitá-la e preservá-la? Ou nós estamos vendo nossos filhos crescerem longe de qualquer relação nesse sentido? Se eu não tenho a vivência ou a convivência, vai ser difícil eu compreender a importância e, consequentemente, ter o respeito.
Tem um exemplo simples, né? Se eu falo, olha, como já tantas vezes foi dito isso, olha, tem um rio morrendo, as pessoas dizem, nossa, é mesmo, tem um rio morrendo, né? Se eu digo, esta semana nós vamos ficar a semana inteira sem água, aí entra em desespero. Agora, por que eu fico mais desesperado quando eu penso que eu não vou ter água esta semana do que quando eu penso que tem um rio morrendo? Por quê? Porque no nosso subconsciente, a água está nascendo na torneira. Essa é a minha relação mais estreita. Eu vou, abro a torneira e, como num passe de mágica, a água flui. Para que eu preciso ter rio? Para que eu preciso ter lençol freático? Se eu digo que o lençol freático de uma região está diminuindo, está abaixando, está longe de mim, está embaixo do meu pé, eu não estou enxergando. Então eu preciso ter essa relação, eu preciso enxergar e ver um olho d'água brotando para entender que essa água está fluindo, está vindo lá de baixo, está vindo de um lençol freático. Como que eu vou fazer meu filho entender a importância de um campo e de todo um trabalho de um agricultor se o arroz que ele come dá numa prateleira de supermercado? Se a carne que ele come vem de um balcão dentro de uma casa que vende o produto, de um espaço que vende esse produto? Para que eu preciso ter um campo com pastagem? Para que eu preciso ter um ciclo da água? Para que eu preciso ter o agricultor cultivando, produzindo o arroz, o feijão e todos os gêneros alimentícios? Então, eu faço um apelo aos pais. Vamos aproximar os nossos filhos da natureza, para que eles possam compreender, amar e respeitar. Agora, para que eles amem, valorizem, respeitem, eu também preciso amar, valorizar e respeitar. O exemplo é soberano. O discurso não passa de retórica. O exemplo é soberano. Me ocorre aqui agora uma historinha de Gandhi, né? Diz que conta a história que uma mãe levava o seu filho pela mão e chegou perto dele e disse, Mahatma, Mahatma quer dizer grande alma, né? E foi realmente, é uma grande alma. Mahatma, diga para o meu filho parar de comer açúcar. E então Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe e falou, minha filha, volte daqui uma semana. A mulher não entendeu muito bem, mas respeitou e foi embora com seu filho pela mão. Daí uma semana ela voltou, como Gandhi havia pedido. Então conta a história que ele olhou nos olhos da criança, segurou nas mãos e disse à criança, pare de comer açúcar. E só. A mãe ficou inconformada, mas não iria discutir. Pegou o filho pela mão e foi embora. Sem entender, ele falou, poxa, esperei uma semana para ele simplesmente falar, pare de comer açúcar. Eu já falei muitas vezes e não resolveu. Acontece que o menino parou de comer açúcar, pelo menos na maneira como não deveria ali ingerir. Aí ela voltou para Gandhi, foi agradecer a Mahatma, né? Olha, vim agradecer o senhor, muito obrigado. Né? Falou, mas tem uma coisa aqui dentro de mim que não me deixa em paz, eu preciso perguntar. Eu falei tantas vezes para o meu filho, pare de comer açúcar, e ele nunca parou, e o senhor simplesmente segura nas mãos, olha nos olhos e diz, pare de comer açúcar, e ele pare. Aí ele deu um sorriso e diz, minha filha, você notou que eu pedi uma semana de prazo? Ela falou, sim, eu notei que o senhor pediu uma semana de prazo. Falou, pois é, eu pedi uma semana de prazo porque há uma semana atrás de vocês aparecerem, de vocês virem, eu comia açúcar. Então o poder de convencimento dele não teria toda essa influência como teve. Portanto, para eu ter meu poder de convencimento, a minha prática deve estar em coerência com o meu discurso. Caso contrário, nós não vamos ter aí grandes resultados, né? Eu preciso, portanto, reaproximar a mim e aos meus filhos do meio que nos acolhe e nos abriga. E a partir daí, começar a compreender o caráter sistêmico de tudo isso.
O planeta é um organismo vivo, é como um sistema. Nós temos o nosso corpo, o nosso organismo. Eu posso dizer que algum órgão é mais importante do que outro? Todos eles trabalham em prol de um mesmo objetivo, da homeostase, do equilíbrio orgânico, para que tenhamos aqui uma saúde bacana. Assim o planeta também, todos os sistemas trabalham para que essa homeostase aconteça, né? Nós temos aí uma teia alimentar que vai promover o equilíbrio das espécies, os ciclos, como eu já disse, tudo muito bem equilibrado. Então nós temos que entender, temos que ter esse olhar sistêmico, tudo é importante. O rio que morre aqui reflete nesse todo. Uma área que foi desmatada aqui pode alterar um regime de chuvas. E isso pode trazer sérias consequências para todas as espécies, inclusive para a nossa espécie, para o ser humano. Isso nós precisamos ter, conseguir esse olhar sistêmico. Já partindo para a conclusão da minha reflexão, junto com todos vocês, eu peço licença para ler um trechinho da carta do chefe Seattle, né? Essa carta, segundo a história, existe uma polêmica e tal, mas a história diz que ela foi escrita em 1855 pelo chefe dessa etnia, e essa carta é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, na época Francis Pierce, né? Eles queriam comprar as terras dessa etnia, e então, por N interesse, não vamos entrar em detalhe aqui agora, então esse chefe Seattle escreve uma carta em forma de resposta ao presidente dos Estados Unidos. Eu sugiro que todos leiam, procurem na internet, é um documento lindo, olha, é uma carta assim. Eu vou ler um trechinho muito curto para mostrar um pouquinho essa questão do olhar sistêmico. Olha o que nos diz o chefe Seattle em resposta ao presidente. Abre aspas aí. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual a outro, porque ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, e depois de exauri-la, vai embora. Nesse trecho da carta do chefe Seattle, nós vemos com muita clareza essa visão sistêmica que eles têm, o respeito à terra, porque é ela quem provê. E ele continua na questão do respeito. Deixa para trás o túmulo do seu pai, sem remorsos de consciência. Rouba a terra dos seus filhos. Olha isso. Rouba a terra dos seus filhos, porque são as próximas gerações que estarão sofrendo ainda mais. Nada respeita, esquece as sepulturas dos antepassados e o direito dos filhos. Sua ganância empobrecerá a terra e vai deixar atrás de si os desertos. Esta carta foi escrita em 1855. Leiam na íntegra, procurem na internet, porque vale a pena. Despertemos para esse respeito. Professor Inácio Sachs fala de uma maneira muito bonita sobre a solidariedade sincrônica e a solidariedade diacrônica. A solidariedade sincrônica, nos diz Inácio Sachs, que é aquela solidariedade que nós precisamos ter para com todas as espécies, para com todos os nossos irmãos, para com todos os nossos parceiros de vida. Eu não posso explorar alguma coisa a ponto de exaurir, porque aquilo vai trazer um prejuízo não só para mim, mas para todos. Se você vive num condomínio, você precisa seguir as regras de um condomínio. Se você não seguir as regras de um condomínio, você não tem o perfil para estar lá. E se não seguir as regras, você pode comprometer o bem-estar e a qualidade de vida de todos os moradores daquele condomínio. Nós vivemos num mesmo condomínio chamado planeta Terra. Nós temos que respeitar as regras de vida
de forma que não comprometamos a qualidade de vida de ninguém. A solidariedade sincrônica que Nancy Sachs diz é essa. A solidariedade diacrônica, nos diz Sachs, que é aquela que nós precisamos ter para com as gerações futuras. Eu não posso pensar só no hoje. Eu tenho que manter este planeta para todas as gerações. E não nos iludamos, o planeta não vai acabar. Isso é uma versão egocêntrica do homem, né? Uma visão antropocêntrica, onde eu sou o mais importante, o principal e exclusivo de tudo isso. O planeta não vai acabar. O que pode acabar é a condição de vida e, consequentemente, a nossa condição. Nós também temos as nossas fragilidades, fragilidades que são inerentes a qualquer ser vivo. Temos as nossas limitações e não precisamos ir longe para pensarmos nisso. Estou aqui usando um caminho diferente porque não podemos estar em conjunto. E olha que eu sinto muita falta da relação pessoal, de olhar no olho, da interação. Para mim é estranho ficar simplesmente falando longe das pessoas, ainda que a tecnologia me aproxime de todos, mas eu preciso dessa interação. E por que não estamos interagindo? Porque a nossa fragilidade de animais, de seres vivos, inerente a qualquer outra espécie, me faz tomar precauções por conta de uma crise estabelecida pelo Covid. Pensemos um pouco nisso. Nós também temos a nossa fragilidade. Nós também dependemos dessa Gaia, deste planeta em equilíbrio, para que nossa vida possa continuar, para que a vida do meu próximo possa continuar e para que a vida das próximas gerações esteja, de certa forma, garantida. Eu agradeço muito a atenção de todos e desejo a todos muita paz, muita saúde. Como dizia Francisco de Assis, paz e bem. Gratidão, meu abraço a todos.